O milionário surpreende ao pedir casamento à mendiga negra após ela dormir no escritório. Desde já, essa história parece saída de um filme, mas aconteceu num dos prédios mais luxuosos de São Paulo. Maria Santos, uma faxineira simples de 28 anos, estava exausta depois de um turno interminável no escritório do bilionário Rafael Mendonça. O cansaço era tão pesado que, numa fração de segundos, ela desabou em uma cadeira no gabinete principal e adormeceu ali, sem graça, quase invisível em meio ao brilho das riquezas que a cercavam. Era tarde da noite. A sala estava iluminada apenas pela luz fria do computador ligado e as sombras dos móveis grandiosos. De repente, Rafael entrou e parou surpreso. Ele observou Maria ali, dormindo sobre sua mesa de mogno, com os olhos fechados e o corpo tenso pelo desgaste. O contraste entre a casa de vidro espelhado e a figura humilde dela era gritante. Por um instante, o silêncio preencheu o espaço. Ele se aproximou devagar, o coração batendo mais forte, estranho para alguém acostumado a controlar tudo. No rosto dela, um leve arquejar de sobressalto despertando. O encontro de olhares, um misto de vergonha e preocupação. Maria sentiu o peito apertar, os olhos saltando, as mãos tremendo baixinho. — Você está bem? Perguntou ele, com um olhar que não era de chefe, mas de gente que busca algo perdido. A voz suave quebrou o gelo. Maria tentou disfarçar, limpar a garganta seca, mas não conseguiu esconder o medo. Aquele homem rico, alto, poderoso, olhando para ela assim, era como um choque elétrico. Nos dias que se seguiram, algo inesperado aconteceu. Rafael começou a parar para conversar com Maria. Partilhavam medos, sonhos, as dores, escondidas por trás das aparências. Ele, preso em festas vazias e decisões frias. Ela tentando sustentar Isabela, sua filha de 6 anos, com o pouco que ganhava. A conexão crescia, improvável e perigosa como tempestade que ninguém quer, mas que inevitavelmente vem. Os corredores logo se encheram de cochichos. Investidores e diretores arregalavam os olhos, ansiosos para espalhar os rumores. O milionário e a faxineira, isso não vai acabar bem, diziam. O medo e a pressão se intensificavam, como nuvens escuras prontas para desabar. Mais do que limites sociais, Maria sentia o nó na garganta da responsabilidade. Como proteger Isabela daquele mundo que poderia esmagá-las? Será que posso confiar? Ela pensava, o coração dividido e pesado. Até que num momento de coragem, disse a Rafael: se realmente quer algo comigo, tem que aceitar a Isabela. Não tem jeito. Nosso amor precisa ser um lugar seguro para as duas. Rafael aceitou o desafio, decidido a romper os padrões que o aprisionavam. Enquanto isso, Maria conquistava respeito dentro do serviço, brilhando em meio a tantos preconceitos. Eles lutavam contra a sociedade, contra os fantasmas internos que ameaçavam transformar tudo em ruínas. E aí vem o inesperado. Numa noite, Rafael entrou silencioso no apartamento de Maria, com um brilho novo no olhar. Sem rodeios, estendeu a mão e pediu sua mão em casamento. A surpresa congelou o ar por segundos. O mundo inteiro parecia conter a respiração, mas uma dúvida enorme invadiu o peito de Maria. Será que eles poderiam mesmo ser felizes? Será que a sociedade iria permitir que aquela união fosse mais que o escândalo passageiro? O passado dela, as vozes ao redor, como cálice, tudo isso não poderia destruir o que estavam tentando construir. O que vai acontecer agora? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio pairava no ar, como se o próprio universo aguardasse a resposta de Maria. O pedido de Rafael estava ali, palpável, entre eles. Mas a dúvida a consumia. O coração acelerado. Ela podia sentir a pressão da expectativa. Sim, seu cérebro gritava, mas a boca não se movia. De repente, o som estrondoso de um vidro quebrando ecoou pelo apartamento, como se o mundo tivesse desmoronado ao redor deles. Maria virou a cabeça, o estômago preso. O barulho arrastou sua atenção até a porta da sala. Era Isabela, sua filha, a pequena segurando um copo estilhaçado, lágrimas escorrendo pelo rosto. O impacto da cena a fez esquecer o que estava prestes a responder. Mamãe, eu não queria. Isabela gaguejava assustada. O olhar de Rafael se iluminou de preocupação, mas Maria sentiu um frio cortante no peito. A cena a lembrava de forma brutal das responsabilidades que não podiam ser ignoradas. E em meio ao pânico da filha, algo começou a desmoronar. Tá tudo bem, minha filha. Tá tudo bem, Maria disse, a voz tremendo ao tentar acalmar a criança. Mas, naquele momento, Isabela segurou a mão da mãe e olhou profundamente em seus olhos, como se fizesse uma pergunta não verbalizada. E a verdade estava ali. O desejo de um futuro incerto estava prestes a se esbarrar com o passado que Maria tentava esconder. E então, o inesperado. A porta da cozinha se abriu. A figura de uma mulher apareceu, a expressão endurecida, mas os olhos fracos, quase derrotados. Era Helena, a melhor amiga de Maria, mas não era só isso. Aquela mulher carregava um segredo que Maria havia lutado para manter enterrado. Um segredo que mudaria tudo. Eu não podia ficar calada. Maria, você precisa saber. A voz de Helena era firme, mas Maria conhecia aquele tom. O tipo de tom que anuncia desgraça. Ir embora, Helena. Não. É hora para isso. Maria respondeu, a voz quase um sussurro desesperado. Mas era tarde demais. As palavras de Helena ecoaram em seu coração como um alerta sombrio. A Isabela, ela não é só sua filha. Um instante de silêncio. O mundo parou. Maria sentiu como se a terra tivesse se aberto sob seus pés. Desculpe, mas eu não pude. A família do Rafael, eles têm o direito de saber. É hora de você encarar a verdade. A Isabela, Maria, ela é filha do Rafael. O impacto da revelação cortou seu corpo como um facão. Rafael ficou paralisado, como se a dor tivesse se transferido para ele. Os olhos dele se arregalaram, as mãos tremendo à beira do desespero. O tempo parecia não avançar. O coração de Maria pulsava. O pânico subia pela garganta. Seu mundo, que começava assim, Isabela, ainda com as lágrimas nos olhos, olhava alternadamente para a mãe e Rafael, confusa. Era uma bomba prestes a detonar. O que você está dizendo? Rafael questionou, a voz tensa. Maria apenas olhou para a amiga, o rosto pálido. O que mais ele não sabia? O que mais poderia mudar? As paredes ao seu redor começaram a girar, a pressão intensificando. E sem saber, ela deu alguns passos para trás, quase tropeçando. As verdades estão vindo à superfície. E as consequências disso vão além de qualquer coisa que ela poderia imaginar.
O que estava em jogo agora? O amor que florescia poderia sobreviver a essa tempestade? E assim, ainda sem uma resposta em mente, Maria viu o futuro que ela sonhara se transformando em um labirinto de incertezas. O que viria agora? O silêncio pairava no ar, como se o próprio universo aguardasse a resposta de Maria. O pedido de Rafael estava ali, palpável, entre eles, mas a dúvida a consumia, o coração acelerado. Ela podia sentir a pressão da expectativa. Sim, seu cérebro britava, mas a boca não se movia. De repente, o som estrondoso de um vidro quebrando ecoou pelo apartamento, como se o mundo tivesse desmoronado ao redor deles. Maria virou a cabeça, o estômago preso. O barulho arrastou sua atenção até a porta da sala. Era Isabela, sua filha, a pequena segurando um copo estilhaçado, lágrimas escorrendo pelo rosto. O impacto da cena a fez esquecer o que estava prestes a responder. Mamãe, eu não queria. Isabela gaguejava, assustada. O olhar de Rafael se iluminou de preocupação, mas Maria sentiu um frio cortante no peito. A cena a lembrava, de forma brutal, das responsabilidades que não podiam ser ignoradas. E em meio ao pânico da filha, algo começou a desmoronar. Está tudo bem, minha filha. Está tudo bem, Maria disse, a voz tremendo ao tentar acalmar a criança. Mas naquele momento, Isabela segurou a mão da mãe e olhou profundamente em seus olhos, como se fizesse uma pergunta não verbalizada. E a verdade estava ali. O desejo de um futuro incerto estava prestes a se esbarrar com o passado que Maria tentava esconder. E então, o inesperado. A porta da cozinha se abriu. A figura de uma mulher apareceu, a expressão endurecida, mas os olhos fracos, quase derrotados. Era Helena, a melhor amiga de Maria. Mas não era só isso. Aquela mulher carregava um segredo que Maria havia lutado para manter enterrado. Eu não podia ficar calada. Maria, você precisa saber. A voz de Helena era firme, mas Maria conhecia aquele tom. O tipo de tom que anuncia a desgraça. Ir embora, Helena. Não é hora para isso. Maria respondeu, a voz quase um sussurro desesperado. Mas era tarde demais. As palavras de Helena ecoaram em seu coração, como um alerta sombrio. A Isabela, ela não é só sua filha. Um instante de silêncio. O mundo parou. Maria sentiu como se a terra tivesse se aberto sob seus pés. Desculpe, mas eu não pude. A família do Rafael, eles têm o direito de saber. É hora de você encarar a verdade. A Isabela, Maria, ela é filha do Rafael. O impacto da revelação cortou seu corpo como um facão. Rafael ficou paralisado, como se a dor tivesse se transferido para ele. Os olhos dele se arregalaram, as mãos tremendo à beira do desespero. O tempo parecia não avançar, o coração de Maria pulsava, o pânico subia pela garganta. Seu mundo, que começava a se iluminar, desabando em 1000 pedaços. Isabela, ainda com as lágrimas nos olhos, olhava alternadamente para a mãe e Rafael, confusa. Era uma bomba prestes a detonar. O que você está dizendo? Rafael questionou, a voz tensa. O coração de Maria estava em frangalhos. Eu não sei do que você está falando. Helena, por favor. Maria, escute. Eu soube do relacionamento de vocês, e da gravidez, e da sua decisão de esconder a verdade. A Isabela não é apenas sua, implorou Helena, suas palavras como facas cortando a atmosfera pesada do apartamento. O choque foi como um tsunami. Rafael olhou para Maria e o olhar dele mudou, de uma expressão de amor e aceitação para confusão e dor. Você me escondeu isso? Ele disse, a voz trêmula, quase em um sussurro. Maria queria gritar, resistir, negar, mas atrás das lágrimas
ela viu a verdade. A pequena Isabela sempre teve os cabelos cacheados e os olhos claros que pareciam refletir a luz do sol, traços que ela sabia não podia ter-lhe transmitido. Uma sensação de traição surgia na sala, como um veneno indo se espalhar. Eu não sabia como contar, Rafael. Eu queria proteger Isabela. E você, a verdade era pesada demais. Sua voz estava carregada de desespero, enquanto o choque se transformava em uma luta interna. A tensão aumentava, o ar pesado. Isabela, ainda sem entender, olhava para os dois, assustada. Rafael se afastou um passo, a expressão dele se transformando lentamente em algo que Maria nunca pensou que veria: desapontamento. E se essa verdade acabar com nós dois e com a Isabela? Rafael sussurrou, os olhos cheios de perguntas que ela não sabia responder. Num instante, a porta da frente se abriu com força. A figura de um homem entrou. A presença dele exalava uma intensidade opressora. Era o pai de Rafael, Roberto Mendonça. Conhecido no mundo empresarial pela sua rigidez, ele encontrou o cenário: Maria, Rafael e Helena em pé no meio do caos e Isabela no chão, em lágrimas. Eu sabia que algo assim ia acontecer, Roberto falou, a voz ressoando na sala. A última coisa que precisamos é de um escândalo agora. As palavras dele ecoaram como um trovão, e o que poderia ser uma resposta ao pedido feito por Rafael se transformou em uma tempestade prestes a desabar. Maria olhou para Isabela, para Rafael, e a realidade começou a se desfiar diante dela. O futuro parecia agora um labirinto de mentiras e segredos. As verdades estão vindo à superfície, e as consequências disso vão além de qualquer coisa que ela poderia imaginar. O que estava em jogo agora? O amor que florescia poderia sobreviver a essa tempestade? E assim, ainda sem uma resposta em mente, Maria viu o futuro que ela sonhara se transformando em um labirinto de incertezas. O que viria agora? O silêncio pairava no ar, como se o próprio universo aguardasse a resposta de Maria. O pedido de Rafael estava ali, palpável entre eles, mas a dúvida a consumia. O coração acelerado. Ela podia sentir a pressão da expectativa. Sim, seu cérebro gritava, mas a boca não se movia. De repente, o som estrondoso de um vidro quebrando ecoou pelo apartamento, como se o mundo tivesse desmoronado ao redor deles. Maria virou a cabeça, o estômago preso. O barulho arrastou sua atenção até a porta da sala. Era Isabela, sua filha, a pequena segurando um copo estilhaçado, lágrimas escorrendo pelo rosto. O impacto da cena a fez esquecer o que estava prestes a responder. Mamãe, eu não queria. Isabela gaguejava, assustada. O olhar de Rafael se iluminou de preocupação, mas Maria sentiu um frio cortante no peito. A cena a lembrava de forma brutal das responsabilidades que não podiam ser ignoradas, e em meio ao pânico da filha, algo começou a desmoronar. Está tudo bem, minha filha, está tudo bem, Maria disse, a voz tremendo ao tentar acalmar a criança. Mas naquele momento, Isabela segurou a mão da mãe e olhou profundamente em seus olhos, como se fizesse uma pergunta não verbalizada. E a verdade estava ali. O desejo de um futuro incerto estava prestes a se esbarrar com o passado que Maria tentava esconder. E então, o inesperado. A porta da cozinha se abriu. A figura de uma mulher apareceu, a expressão endurecida, mas os olhos fracos, quase derrotados. Era Helena, a melhor amiga de Maria, mas não era só isso. Aquela mulher carregava um segredo que Maria havia lutado para manter enterrado. Eu não podia ficar calada. Maria, você precisa saber. A voz de Helena era firme, mas Maria conhecia aquele tom. O tipo de tom que anuncia desgraça.
Ir embora, Helena, não é hora para isso. Maria respondeu, a voz quase um sussurro desesperado. Mas era tarde demais. As palavras de Helena ecoaram em seu coração como um alerta sombrio. A Isabela, ela não é só sua filha. Um instante de silêncio. O mundo parou. Maria sentiu como se a terra tivesse se aberto sob seus pés. Desculpe, mas eu não pude. A família do Rafael, eles têm o direito de saber. É hora de você encarar a verdade. A Isabela, Maria, ela é filha do Rafael. O impacto da revelação cortou seu corpo como um facão. Rafael ficou paralisado, como se a dor tivesse se transferido para ele. Os olhos dele se arregalaram, as mãos tremendo à beira do desespero. O tempo parecia não avançar. O coração de Maria pulsava. O pânico subia pela garganta. Seu mundo, que começava a se iluminar, desabando em 1000 pedaços. Isabela, ainda com as lágrimas nos olhos, olhava alternadamente para a mãe e Rafael, confusa. Era uma bomba prestes a detonar. O que você está dizendo? Rafael questionou, a voz tensa. O coração de Maria estava em frangalhos. Eu não sei do que você está falando. Helena, por favor. Maria, escute. Eu soube do relacionamento de vocês, e da gravidez, e da sua decisão de esconder a verdade. A Isabela não é apenas sua, implorou Helena, suas palavras como facas cortando a atmosfera pesada do apartamento. O choque foi como um tsunami. Rafael olhou para Maria, e o olhar dele mudou, de uma expressão de amor e aceitação, para confusão e dor. Você me escondeu isso? Ele disse, a voz trêmula, quase em um sussurro. Maria queria gritar, resistir, negar, mas atrás das lágrimas, ela viu a verdade. A pequena Isabela sempre teve os cabelos cacheados e os olhos claros que pareciam refletir a luz do sol, traços que ela sabia não podia ter lhe transmitido. Uma sensação de traição surgia na sala, como um veneno indo se espalhar. Eu não sabia como contar, Rafael. Eu queria proteger Isabela e você. A verdade era pesada demais. Sua voz estava carregada de desespero, enquanto o choque se transformava em uma luta interna. A tensão aumentava, o ar pesado. Isabela, ainda sem entender, olhava para os dois, assustada. Rafael se afastou um passo, a expressão dele se transformando lentamente em algo que Maria nunca pensou que veria. Desapontamento. E se essa verdade acabar com nós dois, e com a Isabela? Rafael sussurrou, os olhos cheios de perguntas que ela não sabia responder. Num instante, a porta da frente se abriu com força. A figura de um homem entrou. A presença dele exalava uma intensidade opressora. Era o pai de Rafael, Roberto Mendonça, conhecido no mundo empresarial pela sua rigidez. Ele encontrou o cenário. Maria, Rafael e Helena em pé, no meio do caos, e Isabela no chão, em lágrimas. Eu sabia que algo assim ia acontecer, Roberto falou, a voz ressoando na sala. A última coisa que precisamos é de um escândalo agora. As palavras dele ecoaram como um trovão, e o que poderia ser uma resposta ao pedido feito por Rafael se transformou em uma tempestade prestes a desabar. Maria olhou para Isabela, para Rafael, e a realidade começou a se desfiar diante dela. O futuro parecia agora um labirinto de mentiras e segredos. Então, como se a cena estivesse prestes a dar uma guinada irreversível, Roberto caminhou até Maria com um olhar que misturava desprezo e curiosidade. Você realmente achou que poderia esconder isso de mim? Ele disparou, a voz carregada de raiva. E antes que alguém pudesse responder, seu rosto se contorceu, quase como se ele estivesse passando por uma transformação. Ele olhou fixamente para Isabela e então, com um gesto rápido, puxou algo de seu bolso. A verdade que está escondida é muito mais profunda do que você imagina.
porque essa menina, ela não é apenas filha do Rafael. Ela é herdeira de um legado que você nunca conheceu. Os olhos de Maria se arregalaram. Seu coração disparou. O que ele estava dizendo? O que mais poderia existir nessa história? A revelação pareceu ativar um botão em Roberto, e a tensão na sala se intensificou. Isabela observava tudo, ainda sem compreender a gravidade do momento. Mas os rostos de todos ao seu redor estavam pálidos. Você se lembra quando seu pai desapareceu, Maria? O que realmente aconteceu? Roberto questionou. A voz agora, um sussurro carregado de malícia. Essa menina está no meio de algo muito maior do que você pode imaginar. O ar ficou pesado, a atmosfera elétrica. Maria sentiu um nó se formar em seu estômago. Aquela conversa estava se tornando uma bomba ainda mais avassaladora. Isabela não era apenas uma criança em perigo. Ela era parte de um jogo que fez os próprios fundamentos da vida de Maria tremerem. Nesse momento, tudo parecia estar interligado. Uma rede de segredos que se estendia além de sua compreensão. Maria precisava saber mais. Como ela se encaixava nisso tudo? Um choque profundo, uma revelação devastadora. Mas a verdade ainda estava oculta, em meio a muito mais do que ela poderia suportar. O que viria a seguir? Quais serão as consequências dessa nova verdade? As peças desse quebra-cabeça ainda não se encaixavam, e o futuro agora parecia uma tempestade que estava apenas começando a se formar. O silêncio pairava no ar, como se o próprio universo aguardasse a resposta de Maria. O pedido de Rafael estava ali, palpável, entre eles. Mas a dúvida consumia. O coração acelerado, ela podia sentir a pressão da expectativa. Sim, seu cérebro gritava, mas a boca não se movia. De repente, o som estrondoso de um vidro quebrando ecoou pelo apartamento, como se o mundo tivesse desmoronado ao redor deles. Maria virou a cabeça, o estômago preso. O barulho arrastou sua atenção até a porta da sala. Era Isabela, sua filha, a pequena segurando um copo estilhaçado, lágrimas escorrendo pelo rosto. O impacto da cena a fez esquecer o que estava prestes a responder. Mamãe, eu não queria. Isabela gaguejava, assustada. O olhar de Rafael se iluminou de preocupação, mas Maria sentiu um frio cortante no peito. A cena a lembrava de forma brutal das responsabilidades que não podiam ser ignoradas. E em meio ao pânico da filha, algo começou a desmoronar. Está tudo bem, minha filha, está tudo bem, Maria disse, a voz tremendo ao tentar acalmar a criança. Mas naquele momento, Isabela segurou a mão da mãe e olhou profundamente em seus olhos, como se fizesse uma pergunta não verbalizada. E a verdade estava ali. O desejo de um futuro incerto estava prestes a se esbarrar com o passado que Maria tentava esconder. E então, o inesperado. A porta da cozinha se abriu. A figura de uma mulher apareceu, a expressão endurecida, mas os olhos fracos, quase derrotados. Era Helena, a melhor amiga de Maria, mas não era só isso. Aquela mulher carregava um segredo que Maria havia lutado para manter enterrado. Eu não podia ficar calada. Maria, você precisa saber. A voz de Helena era firme, mas Maria conhecia aquele tom. O tipo de tom que anuncia desgraça. Ir embora, Helena. Não é hora para isso. Maria respondeu, a voz quase um sussurro desesperado. Mas era tarde demais. As palavras de Helena ecoaram em seu coração, como um alerta sombrio. A Isabela, ela não é só sua filha. Um instante de silêncio. O mundo parou. Maria sentiu como se a terra tivesse se aberto sob seus pés. Desculpe, mas eu não pude.
A família do Rafael, eles têm o direito de saber. É hora de você encarar a verdade. A Isabela Maria, ela é filha do Rafael. O impacto da revelação cortou seu corpo como um facão. Rafael ficou paralisado, como se a dor tivesse se transferido para ele. Os olhos dele se arregalaram, as mãos tremendo à beira do desespero. O tempo parecia não avançar. O coração de Maria pulsava. O pânico subia pela garganta. Seu mundo que começava a se iluminar, desabando em 1000 pedaços. Isabela, ainda com as lágrimas nos olhos, olhava alternadamente para a mãe e Rafael, confusa. Era uma bomba prestes a detonar. "O que você está dizendo?" Rafael questionou, a voz tensa. O coração de Maria estava em frangalhos. Eu não sei do que você está falando. Helena, por favor. Maria, escute. Eu soube do relacionamento de vocês, e da gravidez, e da sua decisão de esconder a verdade. A Isabela não é apenas sua, implorou Helena. Suas palavras como facas cortando a atmosfera pesada do apartamento. O choque foi como um tsunami. Rafael olhou para Maria, e o olhar dele mudou de uma expressão de amor e aceitação para confusão e dor. "Você me escondeu isso?" ele disse, a voz trêmula, quase em um sussurro. Maria queria gritar, resistir, negar, mas atrás das lágrimas, ela viu a verdade. A pequena Isabela sempre teve os cabelos cacheados e os olhos claros, que pareciam refletir a luz do sol. Traços que ela sabia não podia ter lhe transmitido. Uma sensação de traição surgia na sala, como um veneno indo se espalhar. Eu não sabia como contar, Rafael. Eu queria proteger Isabela. E você? A verdade era pesada demais. Sua voz estava carregada de desespero, enquanto o choque se transformava em uma luta interna. A tensão aumentava, o ar pesado. Isabela, ainda sem entender, olhava para os dois, assustada. Rafael se afastou um passo, a expressão dele se transformando lentamente em algo que Maria nunca pensou que veria. Desapontamento. "E se essa verdade acabar com nós dois? E com a Isabela?" Rafael sussurrou, os olhos cheios de perguntas que ela não sabia responder. Num instante, a porta da frente se abriu com força. A figura de um homem entrou. A presença dele exalava uma intensidade opressora. Era o pai de Rafael, Roberto Mendonça, conhecido no mundo empresarial pela sua rigidez. Ele encontrou o cenário. Maria, Rafael e Helena em pé no meio do caos e Isabela no chão, em lágrimas. "Eu sabia que algo assim ia acontecer", Roberto falou, a voz ressoando na sala. "A última coisa que precisamos é de um escândalo agora." As palavras dele ecoaram como um trovão, e o que poderia ser uma resposta ao pedido feito por Rafael se transformou em uma tempestade prestes a desabar. Maria olhou para Isabela, para Rafael, e a realidade começou a se desfiar diante dela. O futuro parecia agora um labirinto de mentiras e segredos. Então, como se a cena estivesse prestes a dar uma guinada irreversível, Roberto caminhou até Maria, com um olhar que misturava desprezo e curiosidade. "Você realmente achou que poderia esconder isso de mim?" Ele disparou, a voz carregada de raiva. E antes que alguém pudesse responder, seu rosto se contorceu, quase como se ele estivesse passando por uma transformação. Ele olhou fixamente para Isabela, e então com um gesto rápido puxou algo de seu bolso. "A verdade que está escondida é muito mais profunda do que você imagina, porque essa menina, ela não é apenas filha do Rafael. Ela é herdeira de um legado que você nunca conheceu." Os olhos de Maria se arregalaram. Seu coração disparou. O que ele estava dizendo? O que mais poderia existir nessa história?
A revelação pareceu ativar um botão em Roberto, e a tensão na sala se intensificou. Isabela observava tudo, ainda sem compreender a gravidade do momento. Mas os rostos de todos ao seu redor estavam pálidos. Você se lembra quando seu pai desapareceu, Maria? O que realmente aconteceu? Roberto questionou. A voz agora um sussurro carregado de malícia. Essa menina está no meio de algo muito maior do que você pode imaginar. O ar ficou pesado, a atmosfera elétrica. Maria sentiu um nó se formar em seu estômago. Aquela conversa estava se tornando uma bomba ainda mais avassaladora. Isabela não era apenas uma criança em perigo. Ela era parte de um jogo que fez os próprios fundamentos da vida de Maria tremerem. Nesse momento, tudo parecia estar interligado. Uma rede de segredos que se estendia além de sua compreensão. Maria precisava saber mais como ela se encaixava nisso tudo. Um choque profundo, uma revelação devastadora. Mas a verdade ainda estava oculta, em meio a muito mais do que ela poderia suportar. O que viria a seguir? Quais serão as consequências dessa nova verdade? As peças desse quebra-cabeça ainda não se encaixavam, e o futuro agora parecia uma tempestade que estava apenas começando a se formar. O ar estava carregado de tensão, como se cada um dos presentes segurasse a respiração, esperando pela sequência dos eventos. Maria sentiu o constrangimento crescer em seu peito, a revelação de Helena ecoando em sua mente. Tudo estava desmoronando, e agora, Roberto, o pai de Rafael, havia lançado uma bomba ainda maior. O que ele queria dizer? Isabela, ainda confusa, olhava para a mãe e para o homem, elegante e autoritário à sua frente. O que ele quer dizer, mamãe? Sua voz pequena cortou o silêncio, fazendo com que todos se virassem para ela. Na expressão da menina havia uma mistura de inocência e angústia, um reflexo da turbulência emocional que preenchia a sala. A tensão era palpável. Rafael se afastou mais um passo, os olhos fixos na menina. O que você está dizendo, Roberto? Que história é essa? Sua voz estava tingida de incredulidade, mas a objeção tinha um fundo de medo. Era como se a realidade estivesse se esvaindo sob seus pés. Roberto respirou fundo, adquirindo uma postura mais imponente. Isabela é fruto de um amor que você nem sabia que existia. E não é só isso. Ela é parte de uma herança que envolve muito mais do que qualquer um de nós imagina. Ele olhou diretamente para Maria. Você fez bem em esconder, mas agora já é tarde demais. O coração de Maria disparou, batendo como se quisesse escapar. O que mais ele estava prestes a revelar? A revelação parecia ser apenas a ponta do iceberg, e o que estava escondido sob as superfícies era aterrorizante. Estamos todos envolvidos em algo que remonta ao passado, algo que começou muito antes de você ter Isabela. As palavras de Roberto flutuaram no ar, como um eco de um tempo que parecia esquecido. A sala se encheu de murmúrios. O olhar de Rafael alternava entre confusão, raiva e tristeza. Isso é absurdo. Não pode estar falando sério. Ele estava claramente lutando contra a negação. E, como se toda a conversa tivesse provocado um efeito em cadeia, algo aconteceu. A luz de um celular começou a vibrar e logo o telefone de Rafael tocou, quebrando a tensão quase mortal do momento. Ele rapidamente olhou para a tela e a cor de seu rosto mudou instantaneamente. É do escritório, ele disse, já sabendo que poderia ser algo importante. Eu preciso atender. Sem esperar a aprovação de ninguém, se afastou apressadamente, buscando um lugar para o que parecia uma ligação urgente. A cena deixou Maria e Isabela sozinhas, com Helena e Roberto se encarando. O clima de inquietude aumentava, e as palavras de Roberto ainda pairavam como uma sombra.
Ir embora não é a solução, Maria, disse Helena, olhando diretamente nos olhos dela. Vocês duas não podem ignorar o que está acontecendo. A Isabela precisa saber a verdade. E com essas palavras, o pânico começou a se aninhar novamente no peito de Maria. A expressão que Roberto tinha assumido parecia agora mais maliciosa do que nunca. Eu sei que você quer proteger sua filha, todos querem. Mas a verdade nunca fica escondida para sempre. Ela está ligada a coisas que vão além de qualquer um de nós. E, de repente, antes que alguém pudesse reagir, o piso começou a tremer, como se um pesado maquinário estivesse sendo ativado. O barulho era ensurdecedor. As paredes estremeceram, e um estrondo ecoou, fazendo os objetos tremeluzirem. Uma luz piscou e se apagou, mergulhando tudo em escuridão. Isabela gritou, apertando a mão de Maria, que sentia o medo invadir suas veias. Mamãe, o que está acontecendo? O desespero incutido no olhar da criança queimava como um fogo selvagem. E então, do meio da escuridão, uma porta se abriu de forma abrupta, e uma figura emergiu. Era um homem encapuzado, a face oculta, mas a presença exalava uma mistura de autoridade e mistério. Ele olhou ao redor e a tensão se intensificou novamente. Eu disse que ele nunca deveria saber. A voz do homem soou, e naqueles instantes, um frio gélido tomou conta do ambiente. Mas agora, não há como voltar atrás. Maria sentiu seu mundo girar. O que seria essa revelação? E quem era aquele homem? A verdade parecia à beira de ser desvelada, e a escuridão da sala refletia não apenas a ausência de luz, mas o feroz abandono de certezas. O futuro, agora, era um borrão de dúvidas, e Maria soube que nada jamais seria o mesmo novamente. O que viria a seguir? O que esse homem custava a trazer? A história apenas começava a se desenrolar, e a tempestade que se aproximava poderia não deixar nada de pé. O ar estava carregado de tensão, como se cada um dos presentes segurasse a respiração, esperando pela sequência dos eventos. Maria sentiu o constrangimento crescer em seu peito, a revelação de Helena ecoando em sua mente. O homem encapuzado, parado à porta, olhava para todos, como se soubesse mais do que estava disposto a compartilhar. Um legado, Maria murmurou, incapaz de articular mais. O olhar de Isabela procurava o dela, insegura, e uma onda de proteção invadiu seu coração. Mamãe, o que está acontecendo? A voz da menina era pequena e temerosa, um chamado em meio a um mundo que parecia desmoronar. Muito mais que um simples pedido de casamento ou um escândalo público, aquele momento se tornava uma tempestade de segredos. E então, sem aviso, o homem encapuzado se moveu, dando um passo à frente, quebrando o encanto do silêncio. Eu sei quem ela é, disse com uma voz grave e firme, deixando claro que a conversa estava prestes a tomar um rumo inesperado. A tensão estava palpável. Maria sentiu seu estômago revirar. Quem? Quem é você? Perguntou, segurando Isabela ainda mais perto, como um escudo protetor. Me chame de Alex, disse o homem, removendo o capuz. Os cabelos grisalhos e o olhar penetrante eram familiares. Maria congelou. Você não me reconhece, mas eu sou o irmão perdido do seu pai. Um choque cortou o ar. Irmão? Perdido? As palavras mal saíam da boca de Maria. Isso não faz sentido. Faz todo sentido, respondeu Alex, seus olhos carregando um peso cuja origem Maria não conseguia compreender. Seu pai tinha segredos ocultos que envolvem a família Mendonça, segredos que se entrelaçam com a vida de Isabela. Ele apontou para a menina, que estava agora, parada,
paralisada pela confusão. Não é apenas uma questão de herança. Isabela é a chave para uma história que começou muito antes de vocês duas nascerem. Uma rivalidade que custou muitas vidas. Que rivalidade? Rafael, que ainda estava de fora, pôs a cabeça para dentro da sala, os olhos preocupados. O que está acontecendo aqui? Ele se adiantou, a preocupação crescendo em suas feições. Alex respirou fundo. A família do Mendonça está ligada a eventos que você não pode imaginar. E você, Rafael, não é apenas um herdeiro. Você também está no centro disso tudo porque Isabela é uma parte da linhagem que todos temiam. O olhar de Rafael se estreitou entre a incredulidade e a raiva. Isso é ridículo. Ridículo, talvez, Alex respondeu com um tom sombrio. Mas verdade. A sombra do passado pode destruir o que você tem. De mais precioso se não encarar isso agora. E então, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés, Maria ficou horrorizada. Conectar todas aquelas peças tornava-se uma nuvem de insegurança e pavor. A realidade estava muito além do que ela poderia suportar. Você quer dizer que se esconder sobre a linhagem de Isabela pode arruinar tudo? Alex interrompeu, com uma seriedade assustadora. E o tempo está acabando. Maria olhou para Isabela, seus olhos cheios de perguntas e incertezas. Seria possível que tudo o que ela pensou sobre seu passado e o futuro de sua filha estivesse prestes a mudar em um piscar de olhos? A ideia da marra, a sombra que se tornaria a história dela, era mais do que um pesadelo. Wood, poderia essa revelação mudar a narrativa de todos? Minha filha, ela sussurrou, percebendo que já não estava mais no controle do que aconteceria em seguida. As peças de um quebra-cabeça aterrador estavam se encaixando, e a primeira verdade a ser revelada poderia ser a mais devastadora de todas. O silêncio se estabeleceu novamente, mas desta vez era pesado, denso e inquietante, como se todas as certezas tivessem desaparecido. Maria sabia que a jornada estava apenas começando, e o que viria a seguir poderia ferir mais do que qualquer verdade já revelada. O que era essa linha de herança que os unia a todos? A resposta estava pendurada no ar, como um prenúncio de que mais segredos ainda estavam escondidos nas sombras. O ar estava carregado de tensão, como se cada um dos presentes segurasse a respiração, esperando pela sequência dos eventos. Maria sentiu o constrangimento crescer em seu peito, a revelação de Helena ecoando em sua mente. O homem encapuzado, parado à porta, olhava para todos, como se soubesse mais do que estava disposto a compartilhar. Um legado, Maria murmurou, incapaz de articular mais. O olhar de Isabela procurava o dela, insegura, e uma onda de proteção invadiu seu coração. Mamãe, o que está acontecendo? A voz da menina era pequena e temerosa, um chamado em meio a um mundo que parecia desmoronar. Muito mais que um simples pedido de casamento ou um escândalo público. Aquele momento se tornava uma tempestade de segredos. E então, sem aviso, o homem encapuzado se moveu, dando um passo à frente, quebrando o encanto do silêncio. Eu sei quem ela é, disse com uma voz grave e firme, deixando claro que a conversa estava prestes a tomar um rumo inesperado. A tensão estava palpável. Maria sentiu seu estômago revirar. Quem é? Você? Perguntou, segurando Isabela ainda mais perto, como um escudo protetor. Me chame de Alex, disse o homem, removendo o capuz. Os cabelos grisalhos e o olhar penetrante eram familiares. Maria congelou. Você não me reconhece, mas eu sou o irmão perdido do seu pai. Um choque cortou o ar. Irmão perdido? As palavras mal saíam da boca de Maria. Isso não faz sentido. Faz todo sentido, respondeu Alex.
seus olhos carregando um peso cuja origem Maria não conseguia compreender. Seu pai tinha segredos ocultos que envolvem a família Mendonça, segredos que se entrelaçam com a vida de Isabela. Ele apontou para a menina, que estava agora parada, paralisada pela confusão. Não é apenas uma questão de herança. Isabela é a chave para uma história que começou muito antes de vocês duas nascerem. Uma rivalidade que custou muitas vidas. Que rivalidade? Rafael, que ainda estava de fora, pôs a cabeça para dentro da sala, os olhos preocupados. O que está acontecendo aqui? Ele se adiantou, a preocupação crescendo em suas feições. Alex respirou fundo. A família do Mendonça está ligada a eventos que você não pode imaginar. E você, Rafael, não é apenas um herdeiro. Você também está no centro disso tudo porque Isabela é parte da linhagem que todos temiam. O olhar de Rafael se estreitou entre a incredulidade e a raiva. Isso é ridículo. Ridículo talvez. Alex respondeu com um tom sombrio. Mas verdade. A sombra do passado pode destruir o que você tem de mais precioso se não encarar isso agora. E então, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés, Maria ficou horrorizada. Conectar todas aquelas peças tornava-se uma nuvem de insegurança e pavor. A realidade estava muito além do que ela poderia suportar. Você quer dizer que se esconder sobre a linhagem de Isabela pode arruinar tudo? Alex interrompeu, com uma seriedade assustadora. E o tempo está acabando. Maria olhou para Isabela, seus olhos cheios de perguntas e incertezas. Seria possível que tudo o que ela pensou sobre seu passado e o futuro de sua filha estivesse prestes a mudar em um piscar de olhos? A ideia da marra? A sombra que se tornaria a história dela era mais do que um pesadelo. Poderia essa revelação mudar a narrativa de todos? Minha filha, ela sussurrou, percebendo que já não estava mais no controle do que aconteceria em seguida. As peças de um quebra-cabeça aterrador estavam se encaixando, e a primeira verdade a ser revelada poderia ser a mais devastadora de todas. O silêncio se estabeleceu novamente, mas desta vez era pesado, denso e inquietante, como se todas as certezas tivessem desaparecido. Maria sabia que a jornada estava apenas começando, e o que viria a seguir poderia ferir mais do que qualquer verdade já revelada. Mas antes que alguém pudesse respirar fundo, um barulho ensurdecedor ecoou. Uma explosão veio de fora, fazendo com que as janelas tremessem, e um vento violento invadisse o espaço. Todos se viraram em direção à origem do som, os corações disparados. Eles encontraram você, gritou Alex, seus olhos arregalados. Precisamos sair agora. A sala se encheu de caos. Isabela se apertou contra Maria, enquanto Rafael tentou proteger sua filha e a mulher que amava. Mas a urgência pairava no ar como um medo palpável. O que estava acontecendo lá fora? O que Alex sabia que os outros não sabiam? Com o coração aos pulos, Maria sentiu uma onda de desespero. O que isso significava? Como a vida delas poderia se complicar ainda mais? E no meio da confusão, ela se deu conta de que todos estavam prestes a enfrentar um novo tormento. Um que poderia mudar tudo mais uma vez. O ar estava carregado de tensão, como se cada um dos presentes segurasse a respiração, esperando pela sequência dos eventos. Maria sentiu o constrangimento crescer em seu peito, a revelação de Helena ecoando em sua mente. O homem encapuzado, parado à porta, olhava para todos, como se soubesse mais do que estava disposto a compartilhar. Um legado, Maria murmurou, incapaz de articular mais. O olhar de Isabela procurava o dela, insegura, e uma onda de proteção invadiu seu coração. Mamãe, o que está acontecendo? A voz da menina era pequena e temerosa, um chamado em meio ao mundo que parecia desmoronar.
Mas antes que qualquer um pudesse responder, o som ensurdecedor de uma explosão cortou o ar, fazendo as janelas tremerem e os objetos caírem ao chão. Todos se viraram para a origem do barulho. O coração disparado. "O que foi isso?" Isabela gritou, apertando a mão de Maria com força. "Eles encontraram você!" gritou Alex, seus olhos arregalados. "Precisamos sair agora." A voz dele era um eco de urgência. Maria olhou para Rafael, que estava à beira do desespero, e depois para Isabela. "Venha, precisamos ir." Ela agarrou a mão da filha e puxou-a rapidamente, enquanto a sala mergulhava em um estado caótico. "Rafael!" Maria gritou, tentando chamar a atenção dele, mas ele já estava se afastando em busca de proteção, o rosto contorcido pela preocupação. O que está acontecendo? Era um verdadeiro frenesi. O ar estava pesado com o cheiro de fumaça, e uma vibração inquietante vibrava sob seus pés. "Alex, o que você sabe?" perguntou Maria, mas ele não parecia ouvir. Sua mente estava em outro lugar, buscando uma saída. "Precisamos ir para a saída dos fundos," Alex gritou, puxando Maria pelo braço. Ela hesitou um momento, o medo paralisando-a enquanto olhava para Isabela. Mas então, num segundo de clareza, tudo se transformou em instinto. Isabela estava assustada, mas seguia a mãe, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Mamãe, eu não quero ficar." Ela estava prestes a desabar em pânico. Maria, nesse momento, segurou o rosto da filha, olhando diretamente nos olhos dela. "Você vai ficar bem, minha filha. Confie em mim." Então, as sombras do caos cercaram o apartamento. O chão tremia sob a pressão da confusão, e naquele instante, Maria percebeu que o que estava prestes a acontecer seria muito mais do que um simples susto. Antes que pudessem avançar, o homem encapuzado, Alex, deu um passo à frente. "Mais importante do que fugir, vocês precisam saber a verdade," ele bradou. "A história que envolve Isabela e sua linhagem vai muito além de sua imaginação. Estou aqui para protegê-las. Mas não posso fazer isso sem que todas as cartas sejam postas na mesa. Quem é você realmente?" Rafael exigiu, seus olhos estreitos de desconfiança. "Por que nós deveríamos confiar em você?" "Porque meu nome não é Alex. Esse é o nome que eu usei para ficar em segurança." Ele respondeu, agora tirando um colar em volta do pescoço, revelando um símbolo familiar. "Meu nome verdadeiro é Miguel. Sou o verdadeiro herdeiro da família Mendonça." Um silêncio profundo pairou na sala. A revelação foi como um golpe, um trovão em um céu limpo. Rafael e Maria ficaram paralisados. A realidade do que Alex, ou Miguel, havia dito se estabelecendo lentamente em suas mentes. Isabela olhava de um para o outro, confusa. "O que você quer dizer com isso?" "Significa que Isabela não é a única herdeira deste legado complicado. Eu sou também parte disso. A história que acompanha essa linhagem carrega segredos que podem mudar tudo o que vocês conhecem," Miguel disse, suas palavras pesadas com a responsabilidade do que estava revelando. O pânico agora se misturava à incredulidade. Maria se sentiu presa em um pesadelo, mas ao mesmo tempo um sentimento estranho de esperança florescia dentro dela. "E se isso for verdade, Miguel, o que isso significa para nós?" A pergunta foi feita em um sussurro, um fio de expectativa. Miguel respirou fundo. "Significa que precisamos nos unir e enfrentar o que está por vir. A verdade neste legado está prestes a ser revelada, e as consequências podem ser devastadoras." O chão sob eles ainda tremeu, mas agora Maria se sentiu mais forte. Um novo tipo de urgência a dominou. O que quer que estivesse à frente, ela tinha que proteger Isabela. O futuro delas estava entrelaçado em um enigma que precisava ser resolvido. E no meio das sombras,
Maria percebeu que a resposta poderia não estar tão distante. Mas como decifrá-la sem ter certeza se poderia confiar em Miguel? Ela olhou para sua filha, os olhos brilhando de determinação. Não importava o que viesse a seguir, Maria sabia que não poderia deixar nada acontecer a Isabela. Vamos! A frase escapuliu de seus lábios como um comando. E enquanto saíam pela porta de trás, a verdadeira tempestade começava a se formar, com segredos ainda mais profundos à espreita no caminho. A sala estava em caos. O chão tremia sob os pés, a fumaça preenchia o ar e o barulho da explosão ainda ecoava nas paredes. Maria sentiu seu coração disparar, o medo a invadindo como uma onda avassaladora. Segurava firme a mão de Isabela, que chorava, seus olhos grandes cheios de pavor. Mamãe, por favor, o que está acontecendo? As palavras da menina a quebravam por dentro. Maria queria tranquilizá-la, mas a realidade era caótica e sombria. Miguel, o homem que se revelou como irmão do pai de Maria, estava em pé, entre eles e a porta, em uma postura defensiva. Eles estão vindo atrás de você, Isabela. Precisamos sair imediatamente. O tom de urgência em sua voz deixava claro que não havia tempo a perder. O que você sabe, Miguel? Rafael perguntou, a voz tensa, enquanto olhava para Maria e depois para a porta. Podia sentir que suas escolhas estavam prestes a desencadear algo muito maior do que imaginavam. Precisamos de respostas. Depois, Rafael. Agora vamos. Miguel insistiu, desferindo um olhar que não tolerava objeções. Maria sabia que aquele era o ponto em que qualquer hesitação poderia custar caro. Isabela estava tremendo. Maria se agachou, segurou o rosto da filha entre as mãos e olhou em seus olhos. Eu preciso de você forte, meu amor. Vamos juntos. A sensação de urgência impulsionou. Sem esperar, Maria puxou Isabela pela mão e se direcionaram à saída dos fundos, seguidas de perto por Rafael e Miguel. Assim que atravessaram a porta, o ar fresco invadiu seus pulmões, mas a liberdade era apenas temporária. A noite estava tomada por sombras e uma tensão palpável, e enquanto corriam, os gritos e os estrondos atrás deles ecoavam como um lembrete do perigo que enfrentavam. Para onde estamos indo? Isabela perguntou, ofegante, suas pequenas pernas se esforçando para acompanhar o ritmo frenético da mãe. Maria não tinha respostas claras, mas sua mente estava focada em um único pensamento: proteger sua filha a qualquer custo. Precisamos alcançar a casa da Helena. Ela vai nos ajudar. Maria disse, determinada. Miguel parecia inquieto, mas não verbalizou suas preocupações. Apenas seguiu o grupo, jogando olhares nervosos por sobre os ombros. Finalmente, chegaram à casa da amiga. Maria bateu com força na porta, quase quebrando a própria esperança que a guiava. Quando Helena abriu, seu rosto se transformou em uma mistura de alívio e surpresa. Maria, o que aconteceu? O que está acontecendo? Não há tempo. Precisamos de abrigo agora. Maria praticamente ordenou, o desespero a invadindo. Helena os puxou para dentro, fechando a porta com rapidez, enquanto Miguel encostava o corpo contra a madeira, tentando ouvir os sons da perseguição. Sentaram-se respirando pesadamente. Entre olhares preocupados, Maria decidiu que precisava contar toda a verdade. O que realmente estava em jogo com Isabela, quem era Miguel e qual era o legado envolvido. Começou a falar, suas palavras roçando a dor e a incerteza. Mas antes que pudesse contar tudo, Miguel interrompeu. Precisamos nos preparar. O que envolve a família Mendonça não é só uma questão pessoal. É um jogo de poder, e eles não vão parar. Seu olhar era sério, quase fatalista.
Maria tinha que agir. O cenário ameaçador que o cercava não podia continuar. Nós enfrentaremos isso juntos, ela disse, uma determinação renovada correndo por suas veias. Por Isabela e por nós. Os quatro se uniram, planejando o que fazer. Olhando para a filha, Maria sabia que a luta ainda não tinha terminado. Mas a ligação que tinham construído se mostrava mais forte do que qualquer tempestade que pudesse vir. O tempo se tornou um fator crucial. Eles precisavam desvendar o que havia atrás daquele legado, mas também começar a pensar em como poderiam proteger o que amavam. Enquanto coabitavam a sala escura, Maria olhou para Isabela, que estava com os olhos fechados, tentando se acalmar. Com um gesto carinhoso, Maria segurou a mão da filha, desejando que as respostas chegassem, que a verdade não destruísse sua esperança. A tensão na sala era palpável, mas esse vínculo, inquebrável, lhes dava força. E enquanto os ecos da noite se intensificavam, a resistência deles se tornava mais firme. O que aconteceria a seguir? O que o futuro guardava quando a verdade fosse finalmente revelada? Agora, quer saber como essa jornada termina? Antes de tudo, você precisa se inscrever imediatamente aqui no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague esse botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você é parte dessa jornada incrível. Não se esqueça de inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E claro, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de suas ações.